Bom, galera, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Oficial agora são 8h01. Vamos iniciar aqui mais uma live, mais um webinar aí com a Mindset Ágil. A ideia do tema hoje foi uma loucura que me deu. Eu comecei a pesquisar bastante conteúdo sobre agilidade, escritório e tudo mais. E aí eu lembro que há uns meses atrás estava dando um curso de Agile Coach. Aí alguém falou lá sobre esse assunto, né? Eu falei, tem várias opções, né, de Agile Management Office. Aí eu falei, deixa eu procurar, ver quem que já fez, né? E coincidentemente um tal de Júnior Rodrigues, parceiro aí, já tinha feito, escrito, falado. Eu falei, não é possível. É incrível como é que as coisas se casam, né? Você pensa uma coisa que do outro lado do país ou do mundo, outras pessoas pensam igual, é o quanto que as ideias se combinam, né? Então hoje a gente está aí para falar um pouquinho sobre o Agile Management Office. Mas antes de mais nada, eu quero compartilhar aqui com vocês, vou roubar a tela aqui do nosso amigo por um segundo. Antes que a gente comece, eu queria saber o seguinte de vocês, né? Que a gente tá aí com uma galera legal chegando aí. Para a gente conseguir ter um viés aí de onde vocês estão vindo, eu queria que vocês respondessem rapidinho aqui essa pesquisa. Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Acessem o Menti.com. O nome dessa ferramenta é incrível. O Menti.com, digitem o código que vai aparecer para vocês, que está aí na tela de vocês, que está aí no chat. Antes que a gente comece, digam para a gente aí de onde vocês são. Coloca aí cidade, estado, para a gente ter uma visão aí, quem que é o nosso público, quem que está aí falando com a gente. Conforme vai entrando a galera aqui. Legal, São Paulo. Aí, ó, Rio de Janeiro, Campinas. Quem mais, galera? Quem mais? É da tua terra aí, bonito. Cidade, galera. Cidade aí, ó. Bota a cidade aí, acessa aí. São Paulo, ó, Rio de Janeiro tá ganhando, hein? Boa. Acho que é a primeira vez que eu vejo a galera ganhando Rio de Janeiro. Mais alguém, galera? Vamos seguir aí. Tem um cara do Acre aqui, bicho. O Luke colocou aqui no chat, aqui, ó. Rio Branco Acre. Caraca, meu. Eu acho que eu nunca dei aula pra alguém do Acre. Acho que eu nunca falei com alguém do Acre, gente. Pô, legal. Legal saber que a gente tá atingindo um público nessa proporção. Legal. Muito bom. Né? Tem alguns colocados aqui no chat. Então, falando alguém do Acre agora. Legal, galera. Legal. Legal. Boa. Show de bola. Legal, galera. Compartilha aí, ô Júnior. Beleza. Pode roubar aí. Muito bom, galera. Então, vamos começar aqui então o nosso webinar. Eu vou colocar vocês no mudo, tá? Só para a gente ter um ponto aqui, a discussão tranquila, tá? Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem colocar aqui no chat ou levantar a mão e a gente vai tirando as dúvidas de vocês aqui no decorrer, tá bom? Se quiser falar, levanta a mão, aí qualquer coisa, se o Júnior concluir ali a linha de raciocínio, a gente toca. Então, galera, sem muitas delongas, muito bem-vindos, somos a Mindset Ágil. Aqui o nosso objetivo é muito trazer conteúdo para vocês com um conteúdo prático, um conteúdo de qualidade, que fale do dia a dia, que aproxime vocês de conseguir atingir um resultado diferente falando de agilidade. Nossa missão aqui como fonte é mudar o mundo através do conhecimento. Quando a gente fala de serviço, pode passar, Júnior? Quando a gente fala do nosso serviço de atuação, a gente tem 3 frentes, basicamente. Um que envolve mentoria de agilidade, seja individual ou coletiva. A gente também trabalha com treinamentos, seja em company ou abertos. E, por fim, a parte de tailoring, que envolve muito customização de treinamentos, consultoria, alocação de profissionais, de tudo um pouco aí para conseguir fornecer para as pessoas
todo o conteúdo que elas precisam para trazer agilidade para suas empresas. E hoje a gente está aí trazendo um puta fera, um cara que está em todos os lugares, né? Tá no Conagile, tá na jornada colaborativa, tem coisa pra caramba, não vou falar muito não, senão tira a surpresa. Olá, Sr. Júnior, fala aí. Bom, valeu, meu amigo. Obrigado pelo convite aí. Pessoal, boa noite. É um prazer aqui estar primeira vez aqui trocando essa ideia com o Felipe aqui no Mindset Ágil. Realmente, a gente até estava falando isso, né? A gente já interage de alguma forma há um tempo, mas a gente precisava estreitar mais e bater mais uns papos assim de vez em quando. E felizmente aí surgiu a oportunidade. É engraçado porque ele falou isso. Eu estava querendo falar sobre Agile Management Office, pô. Quer falar? Eu falei, claro, vamos embora. E aí faz muita parte de mim, né? Desse propósito aí de compartilhar conteúdo, de ajudar as pessoas, né? Eu vivo publicando no LinkedIn, fazendo lives, webinars. Então, é um prazer estar aqui podendo falar sobre esse tema que aí é meu tema de coração, é meu carro-chefe, que realmente eu tenho um prazer enorme de falar a respeito. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu ver só se... Opa, está passando. Bom, e aí a gente começa o papo, né? Antes das apresentações formais, só para a gente poder dar o tom da conversa, né? E realmente para a gente trazer a reflexão, essa necessidade constante que a gente tem que ter de adaptação. Mais do que nunca, tudo aquilo que a gente tem vivenciado aí nos últimos meses deixa claro que isso é mais do que uma necessidade, né? As empresas têm que ter realmente uma capacidade enorme de se adaptar constantemente às mudanças e, na verdade, ela ter uma condição de se adaptar quando ela antevém essa mudança, né? Quando ela percebe alguma movimentação de mercado e quando ela deixar de achar que talvez aquilo ali possa ser somente uma modinha ou algo que de repente não vá impactá-la diretamente ou que vai demorar muito tempo para que ela seja impactada e aí correndo o risco dela ter que ser obrigada a mudar, ter que fazer isso de uma forma meio atabalhoada, não planejada, como foi o caso que aconteceu com a transformação digital, né? Porque na verdade o que a gente enfrentou foi uma meia transformação digital a forceps, né? A gente foi forçado aí de muitas empresas, muitas cidades irem dormir na sexta-feira trabalhando nos escritórios e segunda-feira ter que virar e começar a trabalhar home office do nada, assim, meio que de surpresa. Então, realmente essa necessidade de adaptação tem que se fazer presente e tem muito a ver com essa questão da agilidade, né? Porque quando a gente fala da transformação digital, principalmente, passa por uma necessidade de se transformar por meio da agilidade e fazer com que realmente esses valores e princípios se façam presentes no dia a dia da organização. Como o Felipe falou, se vocês tiverem algo muito relevante, quiserem colocar aqui a pergunta ou quiserem levantar a mão para falar assim que eu terminar o raciocínio aqui, a gente pode responder. Se não, se de repente quiser deixar para o final, a gente pode responder no final também. Fiquem à vontade, tá? Bom, e aí falando então um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho mais de 16 anos aí trabalhando com gestão, consultorias, empresas de diversos segmentos, atuando em construção, mineração, serviços, educação, telecom, TI, enfim, uma diversidade grande de empresas, não somente na área de tecnologia, não somente na área de TI, e muito trabalhando com gestão de projetos, em consultoria e tudo mais, e sempre tive muito um foco aí de trabalho com PMO, assim, eu acho que desde quando eu me entendo trabalhando com projetos de forma mais, assim, eu digo no sentido mais explícito, né, e não tácito, né, não somente com conhecimento adquirido ali, testando algumas coisas no dia a dia, mas também se contando com conhecimento e com cargo, enfim, direcionado para trabalhar fazendo a gestão de projeto, eu trabalho com PMO, né, então tenho grande experiência implantando, fazendo gestão de PMOs ao longo desses últimos 10 anos aí, e nos últimos 6, especificamente, trabalhando mais diretamente com agilidade. Então, tem algumas certificações aí, tanto de projeto, PMP, como de agilidade também, Agile Scrum Master, Agile Coach, Management 3.0, PMO-CP, uma certificação que fala aí sobre um modelo, né, que é o Value Ring, PMO Value Ring, para implantação de PMOs, além de outras certificações e mestrado em administração pela PUC aqui do Rio de Janeiro e outras formações. E como o meu amigo Felipe aí disse, né, eu gosto muito de participar de algumas iniciativas, principalmente com relação a compartilhamento de conteúdo. Então, além da minha empresa, que eu sou diretor executivo aí de treinamento e consultoria,
e aí trabalhando muito na transformação ágil nas organizações e dando workshops também, tanto em company como abertos. Sou professor da PUC Minas, né, inclusive na disciplina aí de escritório de projetos, na pós-graduação, e sou cofundador, organizador do Conagile e da Jornada Colaborativa, sendo líder aí de dois livros que a gente já está em fase de publicação, líder organizador, Jornada Ágil de Liderança e Jornada do Ágil Escalado, além de ser coautor de outros livros também. E as minhas duas grandes paixões é a Letícia, que não é minha esposa, é minha filha, tem 23 anos, e o Bernardo, que tem uma pequena diferença aí de 20 anos para ela, além da mãe dele também, que é a minha outra grande paixão, e que me dizem muito sobre o que eu sou. Legal, gente? Vamos lá. E aí, tudo isso que a gente está falando de transformações tem muito a ver com esse conceito, e é engraçado porque quando a gente fala de mundo VUCA, fala de VUCA, tem muita gente que às vezes ainda diz que não conhece, nunca ouviu falar sobre o termo. Se vocês quiserem colocar aí no chat para mim, se vocês não conheciam, né, coloca aí só para a gente ter um termômetro. Mas o que diz o mundo VUCA? Né? O mundo VUCA ele fala exatamente de um mundo que a gente vinha vivenciando até então, que é um cenário que foi identificado pela Escola de Forças Armadas dos Estados Unidos, que veio tratar sobre o momento da pós-Guerra Fria, né? Após um momento onde deixou-se de ter aquele mundo polarizado entre Estados Unidos e Rússia, a gente começou a ter o surgimento de novos players aí, né, no cenário político e econômico, e também a gente ter aí um surgimento de outras nações também como potências, de outros players no mercado e assim vai. Então, a gente começou a ter uma dissipação desse poder e dessa riqueza aí ao longo por todo o mundo. Então, o que o mundo VUCA fala e significa que é um acrônimo que fala de volátil, né, que é de ter o entendimento de que tudo muda o tempo todo, de incerteza, que é um uncertainty em inglês, que diz que a gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, na próxima hora, nos próximos dias, que a gente precisa estar preparado para se adaptar a essas transformações. Complexidade é quando a gente entende que nós estamos e somos interdependentes, interconectados e cada vez mais por conta da globalização, por conta da própria internet, que fez com que algo que aconteça do outro lado do mundo quase que impacte a gente imediatamente. E a ambiguidade que diz respeito a ter esse entendimento de que não há uma solução única para cada problema ou para um determinado problema, e sim que a gente precisa estar com o olhar aberto e tentando identificar qual é a melhor solução para aquele problema dentro de um contexto, dentro de uma situação, dentro de uma realidade que a gente está vivendo. Legal? E aí, assim, o mundo VUCA, por que eu estava falando que era o mundo que a gente vivenciava até então? Porque, na verdade, quando a gente fala desse cenário, né, de transformações, de tudo isso que a gente tem vivenciado, e algo que já se falava, né, quando a gente estava no mundo VUCA, que já começava a se perceber sinais dos tempos pós-normais, que na verdade acabou virando esse momento que a gente está vivenciando, né, que é um momento de extremo caos, que a gente realmente foi impactado profundamente enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto cenário político, enquanto nação, onde a gente teve que saber lidar com todas essas mudanças de uma hora para outra, a gente vivendo um cenário de uma incerteza muito maior, né? Inclusive a gente pode remeter aqui também ao termo de tempos líquidos, que diz, né, a respeito a esses tempos onde tudo se esvai com uma rapidez gigantesca, né, como água se tivesse na nossa mão, né, se estivesse escorrendo pelas nossas mãos, e a gente entender que, cara, esse é o cenário que a gente está vivenciando e algo que já se visualizava antes de acontecer de fato, porque já se tinha sinais de que a gente estava entrando num cenário de transformações cada vez mais rápidas e profundas, né? Isso acabou virando uma realidade de uma hora para outra, com o estabelecimento aí da pandemia. E aí, com esse caos, quem é que é capaz de conseguir se sobressair? É aquele que entende que a regra do jogo é essa e consegue quebrar essas regras, se despontar, ficar à frente da concorrência, ganhar alguma vantagem competitiva, como aconteceu com as empresas que souberam lidar com isso, souberam lidar com essa desordem, numa visão, numa abordagem de antifragilidade, de conseguir se adaptar muito rapidamente e conseguir sair do outro lado e aí sim se destacar e inclusive ganhar com essa crise, com essa desordem. Legal? E aí a gente falou então, né, desse cenário que a gente está vivenciando e fez com que a gente realmente tivesse que se adaptar e se transformar com uma rapidez gigantesca, inimaginável, e que trouxe profundas mudanças, não somente nas organizações, mas principalmente na nossa sociedade, que a gente não sabe realmente o que vai ser o dia de amanhã. E se a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, e se essa incerteza prevalece,
a gente tem que ter abordagens, formas de lidar com essa incerteza, com esse cenário de complexidade, para que a gente consiga continuar entregando resultados, realizando aquilo que a gente precisa realizar no nosso dia a dia. Legal? E aí a gente traz então um pouquinho para alinhar sobre os conceitos ágeis. Eu gosto muito dessa imagem, né, porque ela reforça e desmistifica muita coisa que ainda, infelizmente, se vê errado no mercado, tem-se uma visão ainda errada no mercado sobre o que é agilidade. E muita gente, quando a gente fala de agilidade, acaba se remetendo muito ao fazer ágil, então foca muito nas práticas, nos frameworks, nos métodos, Scrum, Kanban, XP, Safe, o que mais for, e esquece-se que, na verdade, o principal e o ponto de partida de tudo deve ser o mindset, deve ser o comportamento. Quando a gente fala de mindset, é um conjunto da forma de pensar, das atitudes, do comportamento que a pessoa tem no dia a dia, como isso se reflete naquilo que ela realiza, naquilo que ela entrega. Então, quando a gente foca demais nos métodos, né, e esquece do restante, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande da gente conseguir alcançar o resultado esperado. E muita gente usa os métodos, implementam os métodos, adotam os métodos como se eles fossem um fim em si. E, na verdade, o método, como o próprio nome já diz, é um meio, né? É uma forma de você alcançar algo. E esse algo, por si só, também não deve ser um método ou um meio para alcançar a agilidade, porque a agilidade também não é um fim em si. Agilidade também é algo que vai te ajudar a você alcançar um determinado resultado. Resultado esse que seja ganhar espaço no mercado, entregar com mais qualidade, melhorar seu time to marketing, enfim. Então, uma série de coisas que você, enquanto empresa, vai definir no seu target, no seu resultado, para que aí sim você, se valendo de um mindset ágil, utilizando algumas práticas, e diga-se de passagem, não existem métodos ágeis, existem métodos que te ajudam a realizar ou alcançar uma agilidade ou realizar um trabalho de uma forma mais ágil. E você se valendo disso para que você consiga, aí sim, alcançar o seu resultado esperado. E aí, deixando claro, né, que isso tudo é muito baseado no manifesto ágil, né? Então, tem muita coisa que a gente, claro, olhando o manifesto com uma visão crítica, né, não traduzindo ao pé da letra o que o manifesto diz e deixando limitado somente à indústria de software, porque ele nasceu na indústria de software, e pegando seus conceitos e ampliando isso para toda a organização, a gente entende que sim, preciso ser ágil, é mais importante ser ágil do que você utilizar algum método, porque no final das contas, se você for ágil, o método pouco importa. O método vai te ajudar, é o método que melhor se adeque a você alcançar aquele resultado esperado ou não. E deixando sempre claro, ser ágil é igual a ser adaptável, é igual a ser flexível, mas é diferente de você ser rápido. Então, tem muita gente também que às vezes entende que ser ágil é você simplesmente pegar e entregar o seu projeto de uma forma mais rápida, né? O projeto que demoraria 6 meses vai passar a demorar 2, 3 meses somente pelo fato de você estar usando alguma abordagem dita ágil. Legal? Deixa eu ver se passa aqui. Às vezes estou clicando e não está passando. Vamos lá. Outro conceito também que é muito importante, né, que a gente precisa deixar claro, é essa necessidade da entrega, então, antecipada de valor, como a gente falou. Então, o entregar rápido, na verdade, é você antecipar as suas entregas para que você possa ter a possibilidade de obter um feedback, de obter um retorno do seu usuário, uma validação do seu usuário, para que você possa aprender com esse feedback. E isso é uma coisa que muitas das empresas ainda não valorizam, né? Que ainda desmerecem ou desconsideram os feedbacks que seus usuários dão a respeito dos seus produtos, dos seus serviços. E é algo que a gente precisa valorizar cada vez mais, porque isso, quando a gente obtém o feedback do usuário, quando a gente valida a nossa ideia com o usuário e a gente tem a oportunidade de ajustar, aí sim a gente está tendo uma garantia maior de que a gente vai, de fato, entregar um valor a ele, que a gente vai entregar uma solução que esteja ajustada à sua necessidade e que vai resolver, de fato, aquele problema que você identificou ou que você teve ali como identificado como uma necessidade do seu usuário. Então, quando a gente fala de encurtar esse ciclo de feedback, é justamente a gente não ter a necessidade da gente ter uma ideia, construir essa ideia, quer dizer, desenvolver, lançar no mercado, para aí sim a gente obter esse feedback. A gente encurta esse ciclo de feedback partindo direto da ideação para o aprendizado por meio de uma validação de um protótipo, de um MVP, que tem o simples objetivo de você pegar, validar essa ideia com o seu usuário, obter esse feedback, você ter tempo de ajustar, melhorar seu produto, sua solução, apresentar novamente, até que você rode isso
algumas vezes e você tem uma segurança maior de que aquilo que você vai lançar, de fato, está resolvendo aquele problema identificado. Legal? Bom, só que tem uma questão muito importante, que é a gestão ainda tradicional que existe nas organizações, que é uma gestão que não permite que você faça isso, que é uma gestão que tem um foco muito em ser muito eficiente, de você acertar sempre, de você não poder errar, de punir os erros, e quando você faz isso, quando você pune os erros, você acaba inibindo a experimentação. Por quê? Porque o cara vai ter medo de errar, o cara vai ter medo de testar, o cara vai ter medo de buscar uma solução melhor, de buscar uma melhoria naquele serviço, naquele produto, porque ele vai querer fazer dentro do controlado, dentro daquilo que ele vai correr o menor risco possível, para que ele consiga garantir que aquilo que ele está entregando esteja perfeito, vamos dizer assim, no sentido técnico, no sentido da entrega, no sentido dos requisitos. E aí ele não vai buscar fazer algo que vai encantar o seu cliente, que vai fazer realmente um foco em um atendimento àquela necessidade, àquela dor que você identificou, porque você vai ficar tentando a fazer dentro daqueles limites, daquele controle que você pode para evitar os riscos. Então, com isso, você acaba não inovando. Se você não experimentar, se você não testar, se você não rodar esse ciclo de validação, de feedback e entender que, cara, você tendo um ambiente safe to fail, né, que é seguro para você falhar, que permite que você... Claro que eu não estou dizendo a erro pelo erro, a falha pela falha, mas sim aquele erro e aquela falha que busca essa melhoria, que busca testar coisas novas para melhorar o seu serviço, o seu produto, cara, você vai matar a inovação. Então, esse é um aspecto muito crítico, porque muitas empresas, vamos fazer inovação, vamos fazer isso, coloca hub disso, hub daquilo, traz startup, mas o cara continua com uma gestão tradicional e querendo que você acerte de primeira, e aí, de fato, você não vai criar produtos inovadores assim. Legal? Então, tá claro que o modelo tradicional ele já não funciona muito bem, né? Então, não condiz com esse cenário de incerteza, com esse cenário de necessidade de adaptação. E aí eu trago os 3 pilares aqui do Design Thinking, que é a experimentação, a colaboração e a empatia, acrescido da confiança, para dizer o seguinte, cara, você pode muito bem não utilizar nenhum método ágil, né, Scrum, Kanban, o que quer que seja, cara, e você se focar nesses valores aqui, que você já vai estar conseguindo alcançar resultados extraordinários na sua equipe. Posso te garantir por quê? Porque você vai olhar com esse foco de experimentação, de validação, de buscar o entendimento melhor da necessidade do seu usuário. Você vai trazer o seu usuário para colaborar no seu processo e promover a colaboração intra-equipe, entre equipes, melhorando o teu fluxo de valor dentro da organização. Você vai promover um ambiente de confiança, e aí tem a ver com aquele projeto que ficou famoso aí, com o projeto Aristóteles, lá da Google, que que ele falava justamente sobre pessoas felizes produzem mais, né? E ele identificou que para que as pessoas pudessem ser felizes, você deveria criar um ambiente de segurança psicológica. E aí você promovendo esse ambiente de segurança psicológica, você fazia com que as pessoas conseguissem ser elas mesmas, que elas se engajassem, que elas tivessem a sensação de pertencimento, que elas pudessem ter voz e que aí, de fato, elas conseguissem, então, entregar mais valor. Então, quando a gente cria esse ambiente de confiança, faz uma diferença enorme dentro da nossa equipe. E, claro, a empatia, que é tão falada, e não simplesmente a empatia com as pessoas com as quais a gente está trabalhando, né? Se colocando no lugar dela, entendendo as suas dificuldades, suas dores, né? Suas necessidades, mas também com relação ao cliente, né? Se colocando no lugar do cliente e tentando entender qual é a dor dele para que você consiga ter uma solução a mais eficaz possível, tá? Então, a gente está falando aqui de alguns aspectos, né? De algumas frases que deixam isso um pouco mais claro, e cada vez mais, então, a gente trabalha orientado às pessoas, né? Então, quando a gente fala da transformação ágil, quando a gente fala da agilidade, o foco está essencialmente nas pessoas. É feito por, para, com, pelas pessoas, né? Então, as pessoas são o centro de tudo isso que a gente está construindo. Sejam elas as pessoas, quando a gente fala na visão, né? Olhando para o cliente, para o usuário, como também as pessoas da nossa equipe, né? Valorizar essas pessoas que estão trabalhando com a gente, fazendo as coisas acontecerem. Uma tendência, então, cada vez maior à cooperação, capacidade de agir em muitas direções. Então, se eu estou trabalhando num projeto que tá buscando esse foco aqui, ou está trabalhando com essa abordagem, esse outro projeto aqui, ou essa iniciativa, esse produto, me pede que eu trabalhe de uma abordagem um pouco mais ágil, ou então que eu mude a abordagem, ao invés de utilizar Scrum, vou usar Kanban, e, cara, e ter essa capacidade de se adaptar, porque você vai usar aquilo que melhor se adequa a cada um dos cenários, e inclusive até mesmo
ao conhecimento, à expertise, à maturidade da sua equipe que está rodando aquela iniciativa. Então, com isso, a gente precisa ter também uma liderança cada vez mais horizontal. Então, uma liderança que jogue junto, que esteja ali colaborando, que tenha uma posição de uma liderança servidora, uma liderança ágil, né, que eu gosto de falar, inclusive tem workshop, tenho falado bastante sobre essa visão do Agile Leadership, né, da liderança ágil dentro das organizações e essa necessidade. Um predomínio, então, cada vez maior do emocional e tem um entendimento. Se estamos falando de pessoas, as pessoas são seres integrais, então não dá para a gente tirar o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas necessidades na hora que a gente coloca o pé dentro da empresa ou coloca a nossa cara de frente para a câmera aqui na hora que a gente está fazendo a nossa reunião. E é uma maior predisposição à mudança. A gente tem um entendimento, então, de que, cara, já que é preciso mudar, já que é preciso se adaptar continuamente, então eu vou buscar isso, eu vou estar disposto a isso, eu vou estar proativo com relação à mudança para que eu possa me antever a esses movimentos do mercado. Tá? Então, muita coisa que a gente está falando aqui dessa transformação ágil, dessa necessidade de trazer o ágil para dentro da organização, tem então a ver com essa mudança do foco das organizações, ou que precisa acontecer, né, como foco das organizações, que é sair de uma visão de lucro, né, ou excessivamente voltada para o lucro, para uma visão também de propósito, né, onde a gente, inclusive lá na frente a gente vai falar, onde a gente entenda que, cara, é importante a gente saber o porquê a nossa empresa existe, né, qual é o nosso propósito, por que nós fazemos o que fazemos, e isso vai fazer com que você consiga engajar melhor as pessoas, trazer as pessoas para o centro do teu processo, não somente os clientes, mas também os seus próprios colaboradores. Focar, então, numa visão menos hierárquica, saindo dessa visão hierarquizada para uma visão de rede, de colaboração, inclusive com a própria liderança jogando junto ali, como eu falei, e aí essa liderança, então, ela vai deixar de ter um foco excessivo no comando e controle para que ela possa cada vez mais empoderar as pessoas, dar-lhes autonomia, fazer com que elas consigam ter esse sentimento de pertencimento, de autonomia na tomada de decisão, de que elas são parte nessas decisões no dia a dia também. E você sai de uma visão de um planejamento muito rígido, muito detalhado, né, muito de longo prazo, e você começa a focar então nessa experimentação que a gente acabou de falar, que é você ter então a possibilidade de você ter ideias e validar essas ideias para que você consiga ir ajustando ao longo do tempo. E você deixa de focar na privacidade, onde uma única pessoa detinha todo o poder, o conhecimento, as informações, e, cara, deixa isso de forma transparente, para que todo mundo esteja alinhado, todo mundo saiba para onde vai, o que está acontecendo, né? Se está precisando de alguma ajuda, que eles possam, que isso possa promover a colaboração entre as pessoas da equipe e também por toda a organização, tá legal? Então, a gente está falando aqui de alguns aspectos com relação a mudar a forma de pensar e agir, então esse mindset ágil que a gente falou, trazendo um mindset também que bebe muito na fonte do Lean, evitando desperdício, retrabalho, né, focando no valor, focando no fluxo, um mindset de crescimento, que a gente entenda, cara, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa promover o aprendizado contínuo, que a gente precisa encarar os desafios como fonte de aprendizado, que também os erros são aprendizados e que contribuem para a nossa evolução. Enxergar a empresa como uma empresa orgânica, né, uma organização orgânica, que não existe, então há toda uma sinergia entre as diversas áreas da empresa e da empresa com o seu mundo exterior e vice-versa. E que não há como a gente focar numa otimização de uma das partes, né, se a gente não olhar o todo. Né? A teoria das restrições já falava isso, que a organização ela vai ser tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se a gente tiver um elo fraco e a gente não olhar esse todo, e não simplesmente buscar a otimização de uma parte, mas do todo, e fortalecendo esse elo, a gente não vai ter a fortaleza que a gente precisa para encarar esses desafios. Adotar novos modelos de liderança e gestão, como a gente já falou, renovar a cultura organizacional para que a gente promova, então, cada vez mais esses comportamentos ágeis e sustentando isso por meio de exemplos, por meio de incentivos e tudo mais. Legal, gente? E aí a minha visão do que eu entendo aí do que é necessário para uma transformação ágil efetiva dentro das organizações parte então de a gente ter uma estratégia ágil. Se a organização ela precisa ser ágil, se ela precisa se agilizar, e aí traz o conceito do business agility, da gente ter uma organização que se adapta a essas transformações, né, de forma econômica, produtiva, focando na qualidade, na entrega de valor, a gente precisa ter uma estratégia ágil também para compor como um dos pilares para garantir que a organização consiga, então, de fato, se adaptar a essas constantes mudanças. Então, uma estratégia ágil que conte com uma colaboração, então, que tenham várias pessoas participando, que não fique uma decisão
somente no topo da organização, por meio de um processo imersivo para que você consiga dar um tiro curto ali e já sair com várias ações para você começar a implementar. E também contando com esse viés adaptativo, para você enxergar o mundo lá fora, considerando o ambiente lá fora e também o ambiente interno da organização, para que você constantemente você se adapte e aí você revise esse processo com uma certa periodicidade curta, para que você consiga ajustar a sua estratégia às possíveis mudanças que vão ocorrer no mercado e você se manter aderente a essas mudanças, tá? E aí você foca, então, numa gestão ágil de projetos, iniciativas, enfim, mudando o seu mindset e usando diversas metodologias, frameworks, abordagens para você rodar as suas iniciativas no dia a dia, sejam projetos especificamente, sejam produtos ou outras iniciativas, enfim, utilizando essas diversas abordagens que a gente já mencionou aqui, como Kanban, Scrum, Safe, o que for mais necessário para você rodar os seus projetos. Contando com uma liderança ágil, então, como eu mencionei, tendo líderes que são os protagonistas nessa transformação. Então, que não simplesmente eles sejam impactados por essa transformação na organização, mas que eles liderem, que eles entendam essa importância, né, e que eles consigam, então, ajudar a organização a atravessar esse período e alcançar esse determinado resultado. Ter uma área, que aí é onde entra o Agile PMO, que eu entendo como sendo uma área, né, um PMO ágil, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né, é a tônica da nossa conversa aqui, que é onde entra, então, essa área que seria responsável por liderar essa transformação, por ajudar a organização, sendo especialista no assunto, e ajudar a organização a alcançar essa agilidade. E você também focar em métodos que te ajudem na definição de um produto certo, para que você seja eficaz, utilizando abordagens como Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception, enfim, que te ajudem a identificar realmente qual o problema que você quer resolver e você criar soluções inovadoras que resolvam esse problema. Legal, gente? Tranquilo até aí? Podemos seguir? Bom, e aí dentro de tudo que a gente falou, então quem poderá nos defender, né? Aí que entra a nossa ideia aqui, a nossa proposta de ter esse PMO mais ágil, de ter esse PMO ressignificado, né? Porque a gente precisa, então, ter uma visão mais ampla sobre a liderança. A gente entendeu aqui, né, dentro de tudo que a gente falou, que a gente precisa ter, então, um foco numa liderança mais ágil, numa liderança que seja mais servidora, mais colaborativa, tendo o entendimento de que a gente precisa se adaptar constantemente, que tudo muda o tempo todo e, claro, não se prender a modelos. Então, não é porque você fez assim que vai continuar fazendo assim e vai morrer assim como uma síndrome de Gabriela. E sim você entender, ter equilíbrio de que, cara, todos os modelos são válidos desde que você saiba aplicá-los de acordo com o contexto que você está vivenciando. Legal? E aí, então, como dentro desse cenário, a gente consegue, então, mostrar um valor do nosso PMO, né? Primeiro, ele precisa começar a ressignificar o seu papel a partir do momento que ele entende que ele tem que fazer as pessoas brilharem, ele tem que ajudar as pessoas brilharem. Seu propósito é fazer as pessoas brilharem. Se a gente está falando de uma transformação, de um cenário onde as pessoas passam a ter cada vez mais valor, a gente tem que entender o seguinte, cara, são as pessoas em primeiro lugar. Então, quem tem que brilhar são os stakeholders, as equipes e tudo mais. A gente demonstra, então, começa a buscar a demonstração desse valor quando a gente entrega os resultados e os benefícios esperados. Então, quando a gente entende, cara, o que eu vou entregar de resultado palpável, concreto, que vai trazer retorno para a organização, para o meu usuário, aí sim a gente começa a demonstrar valor e aí a gente começa, então, a criar uma reputação dentro da organização quando a gente cumpre esse propósito e quando a gente ajuda nessa entrega de valor. E aí a gente entende que o mundo ele é complexo, que a gente vive nesse mundo caótico, nesse cenário que realmente tem tido essas transformações cada vez mais rápidas e mais constantes, cara, e a gente não vai tentar reduzir essa complexidade tentando simplificá-la, tentando dizer o seguinte, não, mas eu tenho o meu jeitinho aqui de fazer, que eu vou continuar fazendo porque sempre deu certo. Cara, não vai continuar dando certo. Você tem que ter essa capacidade de ter esse entendimento e de mudar a sua forma de pensar e de agir, mudar o seu mindset. E aí ele, então, começa a explorar as características dessa complexidade usando, né, aprendendo a navegá-las usando todas as ferramentas possíveis e disponíveis que ele possa contar. Então, ele conhecer outros métodos, outras abordagens que vão se unir às que ele já tem dentro do seu cinto de utilidade, como eu gosto de falar, para que ele possa sacar aquela ferramenta, aquele dispositivo quando ele precisar utilizar em determinado contexto. Saber identificar o contexto e qual é a melhor abordagem para se aplicar. Legal? Então, aí a gente começa a ter um PMO mais ágil, né? Um PMO ágil de alto impacto dentro da organização, quando a gente começa, então, a entender que, cara, o foco deixa de ser somente naquele triângulo de ferro tradicional, custo, escopo, cronograma,
né, botar os faróizinhos lá, vermelho, verde e amarelo, para cada um desses itens, e aí, né, ficar sempre discutindo sobre isso e focando nesses aspectos, cara, que, claro, são importantes, não vão deixar de ser importantes, por isso que eles continuam aqui, mas esse triângulo de ferro tradicional, ele passa a fazer parte de um novo triângulo, que é onde a gente vai focar cada vez mais no ambiente no qual a organização está inserido, no projeto está inserido, internamente na organização e também externamente, e quais são os benefícios esperados dessa iniciativa que a gente vai realizar. Qual é o valor que a gente pretende entregar, quais são os resultados que vão gerar esse valor esperado para a nossa organização e para o nosso usuário, tá legal? E aí também a gente passa a ter um foco muito mais colaborativo, muito mais participativo, né? Tendo essa área, esse PMO, interagindo num ambiente que a gente esteja falando de diversas iniciativas organizacionais, não somente nos projetos, mas nas equipes de produto, em outras iniciativas que estiverem rodando dentro da organização, onde o PMO possa aportar valor, trabalhando numa forma mais integradora, fazendo a interface entre diversas áreas, entre as diversas equipes, tribos, squads, enfim, como você quiser falar, ajudando essas equipes a se integrarem e compartilharem conteúdo, informações, boas práticas, enfim, e fazendo com que esse conhecimento ele cada vez mais seja disseminado dentro da organização. E aí também a gente foca em garantir que as equipes elas tenham um nível de alinhamento tão alto e de autonomia também tão alto, que aí, de fato, elas podem ser chamadas de squads ou times ágeis. Porque quando a gente tem um cenário diferente disso, onde a gente tem um nível de alinhamento muito alto, mas a autonomia é baixa, esse nível de alinhamento ele só vai ser alcançado se for na base do comando e controle. Por quê? Porque se a equipe não tem autonomia, alguém tem que dizer o que ela tem que fazer, tem que dar a direção, tem que dar as tarefas, né? Ditar as tarefas. E aí a gente entra na visão do comando e controle. Ao contrário, quando a gente vive uma situação onde a gente consegue dar autonomia para os times, mas a gente não consegue garantir esse alinhamento, porque há uma falta de liderança, há uma falta de direcionamento estratégico, cara, vira anarquia, porque cada um vai querer fazer uma coisa dentro do seu entendimento daquilo que é melhor para a equipe, para a organização, mas sem ter um alinhamento dos objetivos com o restante das pessoas. E aí vai ficar batendo cabeça, cada um fazendo uma coisa, enfim, a gente vai acabar não entregando resultado. Pode colaborar bastante, pode até entregar, mas não vai entregar resultados efetivos. E quando a gente tem o pior dos dois mundos é quando a gente beira a ineficiência, quando a gente não tem nem alinhamento nem autonomia. Tá? Então, o PMO ele precisa se preocupar em garantir que isso aqui ocorra de tal forma que aí, de fato, as nossas equipes possam ser ágeis. Legal? E aí, como que a gente, então, garante a entrega de valor dentro da organização? É quando a gente parte de um backlog, né, de uma quantidade de iniciativas que existe dentro da organização, mas nem todas a gente vai poder ou vai querer ou vai ser o nosso foco ou aportar valor. Porque vão ser definidas uma série de iniciativas dependendo do tamanho, do volume, do envolvimento de um determinado número de áreas, de uma área específica, de um produto específico, de uma prioridade estratégica específica, que aí vai acabar determinando qual é o backlog de atuação dessa área, desse PMO. E aí, a partir do momento que a gente identifica qual é esse backlog, a gente vai definir, então, qual é o backlog que vai ser rodado naquela próxima sprint de execução. E aí, quando eu falo dessa sprint de execução, e não somente de execução, mas de acompanhamento, é uma sprint que é uma sprint de governança, onde a gente determina que dentro de um período, e aí lá na frente a gente vai explicar isso um pouquinho mais, onde a gente fala que naquele determinado período, a nossa área vai estar acompanhando mais de perto, vai ajudar a definir, a priorizar os resultados, vai validar os resultados, a garantir a aderência dos resultados daquilo que tinha sido planejado. Então, são aquelas iniciativas onde o PMO, onde essa área vai estar acompanhando mais de perto nesse período para garantir e avaliar as entregas de valor daquelas iniciativas que foram priorizadas. E aí é uma governança que está acima das sprints que são realizadas pelas equipes. A gente não está falando aqui especificamente das sprints das equipes. Cada equipe vai estar rodando sua sprint, ou vai estar utilizando fluxo contínuo, ou vai estar rodando um projeto tradicional, enfim, não importa. A nossa sprint que a gente está falando aqui é a sprint de governança, que é um período determinado para a gente poder acompanhar e garantir a entrega de valor. E aí, no final desse período, a gente tem, então, as entregas válidas, que aí, quando a gente valida essas entregas, verifica realmente se elas trouxeram o valor esperado, os resultados esperados, aí a gente tem, então, a garantia de que a gente está gerando valor de forma efetiva. Tá legal? E aí eu trago para vocês algumas visões que tem no mercado, trazendo, então, essa nova visão, né, com relação a esse antigo PMO, a esse PMO que existe ou existia até então em algumas organizações. Tem essa aqui que é bem bacana, que é da Lightspeed, uma consultoria americana, que é o Agile Value Management Office,
que ela fala que é uma estrutura, uma área que se concentra na conclusão e no fluxo. É uma área que tem um foco muito grande na entrega e muito menos no início, né? E aí tem até um mantra que eles colocam aqui muito bacana, que é o pare de começar e comece a terminar. Então, a gente para de focar em abrir diversas iniciativas, cara, a gente vai focar em entregar entregar aquilo que é viável trabalhar de forma paralelizada com dentro do nosso IP, com algumas equipes, mas focando em entregar algo 100%. E aí, quando eu falo algo 100%, necessariamente o projeto ou a iniciativa 100%, mas ter uma entrega 100% realizada de um determinado período, algo que seja funcional, algo que possa ser release, que entregue para o mercado, para o nosso usuário, enfim. E garantindo que a gente produza, então, mudanças pequenas e mais frequentes, porque isso ajuda a gente, então, a diminuir o risco, como a gente já falou anteriormente. Quanto mais a gente promove essa validação com o nosso usuário e a gente busca identificar, validar essa ideia com ele e obter o seu feedback, a gente tem a oportunidade da gente ajustar, fazer algumas mudanças, mas ir alinhando de acordo com a necessidade dele para que a gente entregue realmente valor. E aí a gente tem essa visão do Value Management Office, que é da PwC, que ela é muito bacana, que ela fala que da gente sair de um foco de times de projeto para times de entrega de valor. Sai daquela visão do triângulo de ferro e foca no real valor entregue ao cliente, ao usuário. Muito focado, né? Sai do foco centrado no compliance, né? No cumprimento de regras, documentações e templates, para uma visão de adaptação à mudança, como a gente já falou bastante. Deixa de focar muito na maximização da utilização e na minimização da mudança, para que a gente consiga maximizar o fluxo de entrega, o fluxo de trabalho e diminuir o desperdício, como a gente mencionou anteriormente, e deixa de focar tanto no planejamento e controle para que a gente foque, então, uma visão mais de mentoria, de coaching das equipes para que elas possam evoluir. Então, algumas empresas, além da PwC, a própria CA Technology, o Grupo Globo também, usa essa visão do Value Management Office. Inclusive, eu tenho um webinar lá no meu canal do YouTube, que eu vou deixar para vocês aqui no final, onde a gente tem uma apresentação falando sobre esse VMO, esse case do VMO que foi implementado lá na Globo junto com o Carlos Tristassi, que é o head do VMO de lá. E aí tem algumas outras denominações, mas que fala Strategy Realization Office, do Gartner, Value Delivery Office, Value Realization Office, enfim. Mas, cara, a sigla, na verdade, acaba sendo menos importante. O mais importante cara, a gente está falando de uma área, de uma estrutura que está o quê? Focada na entrega de valor, focada na adaptação, né? Focada em realmente se manter de forma proativa às mudanças e garantindo que a gente vai entregar valor a todo instante, garantindo a aderência, garantindo a qualidade, garantindo o time to market, a eficiência, a eficácia. E é isso que a gente está falando quando a gente está falando dessa nova área. Legal? E é por isso que eu proponho, então, a queda aí do P de PMO, para que a gente tenha, então, um Agile Management Office, né, um escritório de gestão ágil, um escritório que ajude na gestão, na liderança das iniciativas organizacionais, sejam elas projetos, produtos, novos negócios, enfim. Eu, inclusive, tenho um case da USA, onde eu implementei e fiz a gestão do PMO ágil lá, onde eu tinha um papel muito forte de buscar parcerias no mercado. Era papel do PMO? Era o que eles entendiam que eu podia aportar estrategicamente, cara, e dava resultado. A gente conseguia, inclusive, criar novas parcerias, novos produtos e trazer mais valor para os nossos clientes. Legal? Bom, então a gente está falando dos desafios, né, dessa estrutura, que é cada vez mais buscar se adaptar e ajustar essas mudanças no mercado, focar na otimização da performance do negócio como um todo e não somente dos projetos. O sucesso é obtido através do alinhamento e da colaboração, mas esse sucesso não é absoluto, a gente tem que sempre buscar a melhoria contínua, contando com a inteligência emocional para que a gente consiga lidar com os diversos stakeholders, diversas áreas, diversos níveis, ter o entendimento político do cenário interno da organização e se adaptar a esses diferentes públicos, e aí tendo uma visão muito mais de liderar pessoas, então dessa liderança ágil, né, mais do que gerenciar recursos, e uma liderança de negócio, né? Focar no negócio mais do que focar somente na gestão de projetos, tá legal? Então, essa governança que essa área, né, imprime a essas iniciativas é uma governança que tem que ser o mais leve e ágil possível, atuando de forma colaborativa, garantindo a capacidade da organização em entregar valor. Então, não é o PMO, obviamente, não é o EMO que vai entregar, vai executar e entregar valor diretamente, mas ele vai apoiar as equipes a focarem nessa entrega de valor. E aí sempre contando aí com o bom e velho PDSA, onde a gente vai ter então a possibilidade de estar sempre se reavaliando,
realizando essas retrospectivas, que são super importantes para a gente poder refletir sobre como a gente vem trabalhando e como a gente pode melhorar sempre dali por diante, né? E aí, partindo, então, de ajudar com que a visão da organização que se desdobra nas estratégias, nos objetivos, elas consigam alcançar as iniciativas, as equipes que estão executando essas iniciativas por meio de um menor controle e um foco cada vez maior nessa visão, que tem que ser disseminada para toda a organização. E as equipes, por sua vez, elas têm que contar cada vez mais com autonomia e agilidade na tomada de decisão do dia a dia. Então, essa autonomia que passa a ser fornecida, né, através do menor controle, garante com que as equipes consigam tomar suas decisões de forma mais ágil no dia a dia e consiga, sim, entregar com mais time to market. Tá? Então, essa governança, ela passa, então, por alinhar essa visão, validando continuamente as ideias, então, por meio desse processo iterativo, garantindo que aquilo que a gente está entregando, ele está aderente à necessidade da organização e é viável técnica e economicamente e financeiramente, enfim, e garantindo também que com isso a gente entregue valor ao final da nossa realização, daquilo que a gente entregar, seja ele parcial ou uma entrega final. Legal? Então, como a gente falou lá no início, é importante a gente contar com uma clareza com relação ao propósito da organização, porque isso vai ajudar a todos olharem para o mesmo lado. Então, quando o propósito da organização está muito claro, como o porquê está muito claro, o porquê a gente faz o que a gente faz está muito claro, todo mundo vai saber a razão daquilo que elas realizam no seu dia a dia. Tá? Não vão só realizar por realizar. E aí, claro, o que ajuda a gente bastante, né, usando a abordagem que tem sido cada vez mais falada nas organizações, que é o OKR, né, Objectives and Key Results, é a gente garantir esse alinhamento e essa colaboração por meio de um sistema de metas que é estruturado para ajudar as pessoas a se engajarem, a se desafiarem, a alcançarem resultados. E aí o foco sai excessivamente de uma visão de KPIs, muito focado na eficiência, para um foco em eficácia, onde a gente começa a focar, então, na medição de resultados. O OKR está falando o quê? A gente definir objetivos claros, né, qualitativos, que é o que queremos, que tem que estar ligado à estratégia, que tem que ser desafiadores, né, e com os resultados que vão fazer com que a gente tangibilize, né, o alcance desses objetivos, que precisam ser específicos e limitados no tempo, quantitativos, e que vão nos ajudar a medir, por meio de indicadores, se a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos ou não. Tá? E aí uma outra forma também da gente garantir esse alinhamento, ou uma forma adicional da gente garantir esse alinhamento, é a gente buscar elementos visuais, inclusive quando a gente está falando, então, da visão de portfólio. Né? Trazer um portfólio Kanban, onde, por meio dessa estrutura, a gente consiga manter o alinhamento de todas as áreas de negócio, gestores, PO, equipe, enfim, patrocinadores, desde quando uma ideia entra, né, no nosso funil de avaliação ali. Então, todo tipo de ideias que venha da concorrência, que venha da solicitação do mercado, de fusão, aquisição, enfim. A gente revisando essas ideias para ver quais que realmente fazem sentido, estão ligadas ou não. A gente analisando e definindo o go ou não go dessas iniciativas, e aí sim, tendo o go, elas passam a fazer parte do nosso backlog, para que as equipes, então, comecem a implementar e a gente chega lá no final, a gente valide essas entregas, seja, né, um MVP, uma entrega parcial ou final, para a gente garantir que isso, de fato, está agregando a nossa estratégia e agregando valor à nossa organização. Tá? E aí, quando a gente falou lá daquela visão do multisprint, é isso aqui que eu estava falando para vocês, que a visão da sprint multiprojetos, né, ela está focada aqui nessa governança, que é uma sprint que pode ter, como está nesse exemplo aqui, uma duração de 3 meses, que é um período razoável, máximo, né? Para que a gente consiga, então, dentro das entregas das equipes, aí a gente está falando aqui de equipes que trabalham por sprints mensais, a gente vai ter aqui um período onde a gente vai ter 3 entregas, possíveis entregas, em cada uma das equipes. E mesmo que elas não estejam trabalhando com interações, possam estar trabalhando com fluxo contínuo, ou até mesmo numa visão de marcos, num projeto mais tradicional, a gente vai ter aqui, dentro desse período, uma quantidade de entregas que vão estar de acordo com aquilo que a gente planejou junto com as equipes no início do período, e a gente vai validar no final do período se elas estão aderentes, se elas de fato conseguiram garantir a entrega de resultado. Ah, Júnior, mas aí é só só depois de 3 meses que vocês vão acompanhar? Não. Essa governança ela é diária, ela é sutil, ela é no acompanhamento das equipes. Lembra que a gente falou que essa área ela precisa estar ali fazendo coaching, ela precisa estar apoiando as equipes. Então, nada impede que essa área participe também das reviews das equipes, das retrospectivas, para ajudar as equipes a melhorarem seu fluxo de trabalho cada vez mais no dia a dia. Legal? Então, a gente entra agora em fechar um entendimento sobre tudo que a gente falou sobre esse Agile Management Office, falando do seu modelo. Né? Então,
como que a gente consegue implementar ou reestruturar essa estrutura dentro da organização. Então, partindo da visão do mundo VUCA, tendo uma visão, uma abordagem onde a gente vai utilizar o que a gente chama do VUCA Agile, que é a gente focar na visão, no entendimento, né, na certeza do que a gente está analisando ali com relação à complexidade e na agilidade para que a gente consiga, então, enfrentar, encarar essas transformações do nosso mundo VUCA, partindo das necessidades identificadas dos nossos stakeholders, porque é para eles que a gente vai trabalhar, é para eles que a gente vai entregar resultado, e aí a gente estabelece, então, um modus operandi dessa área, né? Faz o setup dessa área, reestrutura essa área, executa no dia a dia ali, como a gente acabou de mostrar na Sprint Multiprojetos, junto com as equipes. Então, não executa diretamente, mas ajuda, né, que essas necessidades sejam transformadas em entregas de valor e garantindo, então, essa governança por meio da inspeção, garantindo que a aderência, né, que essas iniciativas estão aderentes às necessidades identificadas e à estratégia da organização. E aí, com isso, a gente consegue, então, ir garantindo essa entrega de valor. E aí, então, essa estrutura, né, do Agile Management Office, ele passa a ser visto como uma área de negócio qualquer, né, não simplesmente focada em projetos, mas uma área que tem ali um foco muito nesse planejamento adaptativo, né, adaptável às mudanças, olhando para a gestão de portfólio, seja um portfólio específico de uma área que você possa estar atuando ou da organização como um todo. Então, das iniciativas organizacionais, sejam elas produtos, projetos e tudo mais, focando na entrega de benefícios, então os resultados que vão gerar o valor esperado, né, o benefício e resultado esperado, empoderando a execução das equipes por meio de coaching e autonomia que venha a fornecer às pessoas, aos colaboradores e tudo mais, focando então na organização como um todo, ajudando a maximizar o fluxo de entregas, então olhando não somente para a área de execução, mas olhando para toda a cadeia de valor, como que você consegue diminuir desperdício, gargalos, né, retrabalhos, os delays que existem entre cada uma das etapas do processo, olhando para o processo como um todo, né, nessa visão do Value Stream, desde quando entra a solicitação do cliente até a entrega final para esse cliente de acordo com aquilo que ele solicitou. E, claro, sempre tendo uma visão de longo prazo, onde você quer chegar, onde você quer ajudar a organização chegar, né, de acordo com os objetivos e expectativas identificados. Legal? E é isso aí, gente. Então, essa era a nossa visão aí do Agile Management Office. Aqui eu deixo meus links aqui, o Linktree que tem, né, as iniciativas, os webinars, enfim, tudo aquilo que a gente tem feito aí de ajudar a disseminar conteúdo, conhecimento. Meu LinkedIn, quem quiser se conectar, sabe, quem já me acompanha sabe que eu gosto muito de compartilhar, de trocar ideia. Minhas redes sociais, então, como eu falei, lá dentro do YouTube da GESPRO, né, gesp.com.br, que é a minha empresa. Tem lá o webinar que eu fiz lá com o Carlos Tristar sobre o VMO, é bem bacana também. E quem quiser ver os meus workshops, tem o workshop do Agile PMO, Agile Leadership, Design Sprint, e tem um descontinho bacana aqui para quem estava assistindo o webinar com a gente. É só botar lá Mindset Ágil 20, e aí vai ter um desconto bacana aí nos workshops que a gente está rodando, além das bibliografias aí que a gente deixa de indicação, inclusive o livro Jornada Ágil Digital, que faz parte da jornada colaborativa. Inclusive, o nosso amigo Felipe aí também já participou de alguns dos livros aí. É nosso companheiro aí de jornada. Beleza, gente? Vou deixar aqui um pouquinho na tela só para o pessoal poder pegar, Felipe. E aí ficou à vontade aí aberta as perguntas. Beleza? Daqui a pouco eu tiro. Belezinha, belezinha. Dá um minutinho aí pra galera. Descontinho bom, eu acho que eu vou aproveitar ele. Eu ia pegar aquele seu do leadership, mas não bateu a agenda, cara. Eu tô montando um monte de coisa que Eu não tô vai com a rolar. turma aberta. Tô com a turma aberta, se não me engano, é para final de outubro. Final de outubro? Acho que é. Final de outubro. Vamos ver se casa de eu participar desse trem. Eu vou parar de compartilhar agora já, acho que já deu tempo do pessoal Beleza. poder copiar aí a gente troca ideia. Beleza. Show de bola. Galerinha, alguma dúvida? Alguma pergunta? Agora pegando aí todo o viés aí, todos os pontos aí que o Júnior colocou. Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer xingar também? Pode xingar. Com corda, sem corda, discorda. Eu gosto quando Boa. xinga, entendeu? Quando xinga é bom.
Cara, e assim, uma coisa que eu gosto muito de falar, né, até quando eu dou workshop, cara, não tem certo e errado, tem aquilo que faz sentido pro seu contexto, para sua organização, para aquilo que você consegue aplicar, para aquilo que, né, que você tem possibilidade de implementar, de adotar na sua organização. Então, assim, cara, é claro que talvez possa ter alguma coisa aqui que não se encaixe, né, uma ou outra que não se encaixe na realidade, mas tenho certeza que tem bastante coisa aqui que dá para aproveitar e adequar à sua realidade, aquilo que você, né, usa no dia a dia. Sim. E aquele negócio, né? Até teve uma discussão num grupo um tempo atrás, uns dias atrás, né? Falando assim, pô, galera, eu tô a fim de implantar aqui na minha empresa o modelo Spotify, né? O que vocês acham? Eu falo, cara, é cilada, né? E a pessoa ficou curiosa. Falei, por que você acha que é cilada? Eu falei, cara, porque modelos organizacionais, porque modelos de gestão e maturidade, eles são feitos especificamente para um contexto, para avaliar um cenário e como que aquelas práticas se adequam àquele cenário, né? Então não adianta pegar o que funcionou numa empresa e tentar aplicar em outra, a não ser que seja a mesma empresa, o mesmo problema, né? A Márcia fez um Todo comentário modelo, aqui, ó. todo Pode falar? modelo já nasce errado, né, cara? Então. Todo modelo já nasce errado, né? Porque ele parte da premissa que é um contexto, né? Ele foi feito para um determinado contexto. Então, Sim, não adianta, porque nem todo contexto vai funcionar. exato. Ó, mas falou aqui, ó, fala um pouco sobre fatores críticos de sucesso para empresas que estão a implementar o Mindset Ágil. Bacana. Pergunta grande essa. Bom, primeira coisa é que não dá para fazer Big Bang, né? Não dá para a gente dormir tradicional e acordar ágil. Isso não existe. A gente, quando fala dessa transformação, a gente está falando de uma transformação cultural. A gente está falando de mudar o status quo, mudar a forma como as pessoas pensam, se comportam. Então, é uma construção, né? É claro que ter o apoio da alta gestão, né, do CEO principalmente, isso ajuda bastante, acelera bastante o processo, porque acaba sendo, não no sentido de ser um top goela down, né, não ser um negócio ali que vai ser imposto, mas vai ser algo que vai ser um exemplo, né, vai servir de exemplo para as outras lideranças e as lideranças vão servir de exemplos para as suas equipes, né, para os seus colaboradores. Então, isso é um outro fator também que eu acho importante, então ter um apoio, ter um patrocínio da alta gestão, né? Alguém que realmente banque. E aí, quando a gente está falando da alta gestão, pode ser que, de repente, a gente não está conseguindo adotar isso na organização como um todo. A gente vai adotar dentro de uma diretoria, talvez, e aí dentro daquela diretoria, aquele diretor precisa bancar, precisa apoiar para que a gente consiga, de fato, promover aquele resultado. E aí, quando a gente está falando isso, então significa que a gente tem que ir fazendo aos poucos, tem que ir testando, tem que ir ajustando, validando. Então também não adianta você querer, como eu coloquei aqui, ter equilíbrio, né? Não adianta você querer ser radical, fazer by the book. Então não adianta você querer implementar um processo, né? Ou uma metodologia, um framework que, cara, que não vai estar adequado à sua necessidade. Você tem que saber de alguma forma ali ajustar e adequar a sua realidade, porque senão também você acaba criando mais resistência, você acaba criando dificuldade, inclusive por isso que o Kanban ele até tem crescido um pouco mais no mercado ultimamente, porque o próprio Kanban ele apregou de que, né, para você implementar, você não vai promover mudanças radicais, revolucionárias, e sim mudanças evolutivas. Então você começa com o que você já tem, começa com o seu próprio processo, né? Então você começa a ir controlando, ajustando, colocando, né, irradiadores de informação, utilizando o quadro, dando visibilidade ao fluxo, identificando gargalos, desperdícios, enfim, e aí você vai melhorando e ajustando isso ao longo do tempo. Então, assim, ter essa visão de que não dá para fazer de uma hora para outra, de que a gente está lidando com pessoas, mudança cultural, você precisa contar com pessoas experientes, né, nessas abordagens, então não adianta você simplesmente ir lá querer fazer do seu modo, se você não contar com uma pessoa, um Agile Coach ou um Agile PM, ou uma área que é um Agile Management Office, uma área que conheça, que consiga te ajudar nesse processo para poder te apoiar e contar com patrocínio, porque com certeza vai, né, vai acelerar bastante, vai ajudar bastante com que isso aconteça, por meio principalmente do exemplo. Show de bola, galera. Show de bola. Alguém mais? Tem algum outro ponto? Uma pergunta? Valeu, Nada, Márcio. Márcia. Valeu pela participação. Show de bola. Boa. Ponto de mudança de cultura é Legal. um negócio foda, né? Não dá pra gente ficar pensando que mudar de cultura, mudar de comportamento é igual mudar de roupa, entendeu?
Exato. Eu estava num evento no final do ano passado, rodou ali em dezembro em São Paulo, vocês imaginam qual que é aí. E aí eu estava fazendo uma dinâmica ali, eu era voluntário, né? Aí rodando a dinâmica assim, a pessoa falou assim, meu nome é tal, sou da empresa tal, eu transformo cultura. Eu falei, caraca, bicho, eu vou pra empresa dela. Pessoa transformadora de cultura. Eu falei, porra, né? A última pergunta aqui para a gente fechar. Quais são os indicadores mais comuns para avaliar se a organização está indo na direção correta do ágil? Antes que o Júnior dê a visão dele, eu vou dizer um princípio que eu tomei para mim. Né? Eu criei para mim 5 princípios de atuação. E o primeiro princípio é que o meu objetivo nunca é agilidade. Então eu não faço ágil pelo ágil, eu faço ágil para atingir um resultado. Então talvez eu não tenha que medir a agilidade, mas sim o resultado que ela trouxe. Né? Então, Exato. eu queria resolver um problema, ok. Então como que eu ia medir para resolver aquele problema? Talvez esse seja o número, mas vamos pegar a percepção do Júnior aí. Não, você respondeu muito bem, era o que eu ia falar. Na verdade, é medir o resultado, né? O que a gente está querendo, né? E aí é claro que a gente pode, em algum momento, medir o nível de maturidade da nossa organização, da nossa equipe, com relação à agilidade, porque a gente está querendo evoluir, mas no sentido não de da gente avaliar a eficácia da implementação do ágil, né? Mas sim avaliar como que a gente pode evoluir as equipes, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer com que as equipes possam trabalhar de forma mais colaborativa, mais focada na entrega de valor, enfim. Então, o mais importante de tudo é a gente medir o resultado. Então, como que a gente está melhorando os nossos resultados depois que a gente começou a adotar essa abordagem, essa forma de trabalhar? Como que a gente está conseguindo garantir que aquilo que tinha sido definido em termos de estratégia, a gente conseguiu realizar por meio dessas iniciativas, contando com essas equipes ágeis ou essas abordagens ágeis, né? Então, a gente ter essa visão de que o foco tem que ser... E aí o OKR, por exemplo, ele é uma boa forma de você medir isso, né? Porque, na verdade, o objetivo do OKR é você medir o resultado, é você medir a efetividade daquilo que você está entregando, é você medir se, de fato, o que você está realizando está contribuindo para a estratégia da organização. O OKR, ele é o quê? É uma derivação daquilo que foi definido em termos de estratégia, que aí vai definir o OKR organizacional, e que ele não disseminado no sentido top-down, né, no sentido diretivo, mas no sentido de, cara, que vai inspirar para que as pessoas criem seus próprios OKRs de forma colaborativa para que elas consigam contribuir no alcance desse objetivo estratégico. E aí, quando você faz isso, todo mundo está se movendo ao quê? Cara, eu vou entregar esse resultado porque esse resultado ele está linkado direto com a estratégia de organização. Cara, e aí estou atingindo meus OKRs, estou atingindo, né, o percentual esperado. E aí a gente tem, por exemplo, os OKRs que são os moonshots, que são aqueles mais desafiadores, onde a gente, se alcançar 70%, cara, a gente está bem. Porque, pô, significa que, cara, era algo que era bem difícil da gente alcançar, até gosto de brincar, né? Mira na lua para você tentar atravessar o oceano. Cara, e beleza, se você conseguiu, tá, pô, fez um bom feito. E aí tem aqueles outros OKRs, que são roof shots, que são aqueles mais operacionais e tal, que aí você sim tem que atingir 100%, porque você está dizendo que a tua máquina está mais azeitada, que você está trabalhando de forma mais eficiente. Então, quando a gente olha para resultado, na verdade, é a medida primária. É a medida de realmente que vai indicar se o teu trabalho tá sendo eficaz ou não. Show de bola, show de bola. É isso aí, galera. Então, deixa eu botar os agradecimentos finais aí. Belezinha. Meu povo, agradecido pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conteúdo ajude vocês no dia a dia. Que consiga dar para vocês um pouquinho mais de força aí na jornada que vocês estão tendo. Agradeço aí a presença do Júnior, o conteúdo, trazer um pouquinho desse conhecimento, ter aceitado, né, o convite, né? Porque vai que não aceita. Vai que, vai que a gente é muito ralé. Belezinha? Não, Galerinha, foi um grande prazer, abraço. Fala aí, foi um Júnior. prazer, foi um prazer, meu amigo. Foi um prazer, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Boa noite. Contem comigo aí também nessa jornada. Se precisarem trocar ideia, só mencionarem aí que a gente está à disposição para ajudar. Valeu? Obrigadão aí, Felipe, pelo convite. Tamo Show junto. de bola. Valeu, galera. As redes sociais da Mindset Ágil estão aí. Só acessarem o nosso mídia aí que a gente publica no artigo. Qualquer dúvida, nos chamem. Valeu.
Valeu, pessoal. Um abraço.